Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula sobre pilhas. Eu, Arlen, vou estar acompanhando vocês nessa videoaula, junto com o colega Wagner. Olá. Nós esperamos que você possa apreciar a nossa videoaula, seja os últimos conhecimentos aqui apresentados. Fique com a gente nessa videoaula que começa agora. Então, gente, como nós prometemos, nessa videoaula nós vamos estar abordando sobre pilha. O que é a pilha? A pilha é um tipo especial de lista. É aquela área caracterizada pela forma como seus elementos vão ser inseridos ou removidos. A pilha é um termo muito utilizado pelo pessoal da ciência da computação, porque ela tem uma estrutura simples e ela é muito poderosa como elemento básico de solução de problemas. Dessa forma, você pode estar se perguntando, mas por que esse nome pilha? Bom, pilha porque é uma metáfora que foi empregada do cotidiano, do nosso dia a dia. E porque ela encontra soluções de problemas de forma simplificada. As operações por pilhas que nós podemos listar, elas são similares às operações para estrutura de dados de listas. Nós temos a iniciação, nós temos o empilhamento, o desempilhamento, o tamanho e o término. São essas operações básicas que nós vamos trabalhar com a pilha. Então, pessoal, vamos lá falar agora de algumas aplicações da pilha que nós podemos, muito comum na área de computação. Nós podemos citar o caminhamento de árvores, ou se não a inversão de algumas estruturas, a análise e conversão de representações e expressões aritméticas. Existem ainda algumas aplicações interessantes, particulares, como, por exemplo, a chamada de uma função. Quando uma função é chamada, ela precisa saber como ela vai retornar ao programa que ela chamou. É como se ela perdesse o caminho e não saber como ela vai voltar. E o modo que ela encontra esse caminho, esse mapa de como ela vai voltar, é porque o endereço de retorno ele é colocado em uma pilha. Se ocorre uma série de chamadas dessa função, os valores de retorno são colocados na pilha de ordem, do último a entrar, o primeiro a sair. De modo que cada função ela pode retornar um programa ou a função que chamou ela. Então, a pilha ela tem essa característica de livro. O último a entrar, o primeiro a sair. Daqui a pouco nós vamos dar um exemplo com uma pilha de livros que vai ficar melhor para ilustrar essa situação. Somente pelo topo é que novos nós podem ser acrescentados ou removidos de uma pilha. As funções usadas para manipular uma pilha são a push e a pop. A função push ela cria um novo nó e coloca no topo da pilha. A função pop ela remove um nó da pilha e libera a memória que foi alocada para o nó. E retorna o valor removido. Isso vai ficar melhor exemplificado quando a gente der um exemplo aqui depois com os dedos. Então, pessoal, para facilitar um pouco o entendimento, nós vamos dar um exemplo prático aqui. Esse exemplo de pilha que nós vamos demonstrar aqui, nós poderíamos fazer isso com pratos, pilhas de papéis ou os livros. São várias as maneiras que os autores dos livros tratam essa questão, desses exemplos. Imagina aqui que eu tenho aqui uma pilha de livros e eu quero construir uma nova pilha. O que vai acontecer? Eu vou pegar o primeiro livro, o topo dessa pilha, e vou começar a construção dessa pilha de livros. E vou fazendo assim com os outros livros, essa mesma série. Essa operação que eu estou fazendo aqui na pilha, ela tem um nome, ela é chamada de push. Olha aqui a série. E observe, o último livro será o primeiro livro dessa pilha. Agora, se eu quisesse desconstruir essa pilha, como é que eu faria? Bom, eu não consigo tirar um livro que está aqui no final ou no meio dessa pilha. Para ter acesso aos outros livros, eu preciso começar do topo, que é a coisa básica da pilha, o trabalho do topo. Então, eu vou tirar esse livro. E essa operação que eu estou fazendo aqui agora se chama pop nas pilhas. E eu estou desconstruindo a pilha de livros, vocês podem ver, retirando
os livros dentro daquele conceito. O último a entrar, o primeiro a sair. Nós vamos agora para o nosso colega Wagner, que ele vai estar trabalhando um programinha que vai ficar mais fácil o entendimento, um algoritmo. Fique com a gente nessa videoaula. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos imaginar que a gente tenha que fazer simular um jogo. E nesse jogo, a gente vai empilhar os livros de forma que o primeiro a entrar é o último a sair e o último a entrar é o primeiro a sair. Aí nesse empilhamento que a gente vai executando, vamos supor que nós vamos querer ter acesso ao último livro. Só que tem uma regra. Eu não posso simplesmente puxar o livro. Eu sou obrigado, para ter acesso ao último livro, ou outros livros que eu queira, que estão entre o primeiro, fazer com que a pilha seja despilhada do topo para o fim. Então, eu vou retirando o livro e faço com que eu tenha acesso ao último livro, que era o livro que eu queria ter em mãos. Ok? Bom, nós acabamos de fazer um exemplo ali do jogo do livro. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um programa, um algoritmo, para poder exemplificar isso aí, como se comporta as pilhas. E além disso, nós vamos executar esse programa e mostrar a forma como é enfileirada os números. Porque nesse caso a gente vai usar número para ficar mais fácil o entendimento. Nosso código ele é escrito em 4 funções distintas. A função mostrar, ela pega todos os elementos que tem dentro do vetor pilha e mostra eles como eles estão. Se não tem nada, mostra que não há nada. Se tem, mostra quais os elementos. Note que aqui há um decremento exatamente para ter aquele comportamento de o primeiro a entrar ser o último a sair, ou o último a entrar e o primeiro a sair. A próxima função, ela é a função inserir. A função inserir é exatamente fazer a alimentação desse vetor, colocar os números nesse vetor. Nesse caso, observe que a gente escolheu por 10 elementos nessa função. Quer dizer, nosso vetor vai ter um tamanho 10. Bom, então o usuário ele vai digitando e ele vai alimentando a pilha. Okay? A próxima função é a função retirar. A função retirar, ela tem essa capacidade exatamente de ir lá e tirar elemento a elemento da forma como a pilha se comporta. Tira do topo para o fim. Né? E a próxima função é a função adicionar. A gente consegue adicionar elemento a elemento. Mas e você vai perguntar qual a diferença de inserir para adicionar? A inserir eu insiro os 10 elementos. A adicionar eu adiciono elemento a elemento. É bom também que você vai conseguir notar melhor o comportamento dessa função, da estrutura pilha. E a próxima função é a função principal, que é a função que vai chamar todas as outras funções e vai permitir que o leitor tenha a interação na tela. Agora, nós vamos para o executável, o programa executável, para a gente ver como vai se comportar isso. Primeiro eu vou imprimir a função, primeiro eu vou imprimir a pilha para mostrar como está. Note que não tem nada, não está alimentado, então o meu vetor está vazio. Agora, eu vou alimentar o meu vetor. Usando a opção 2, eu vou inserir os elementos, 1 a 1, começando do 0, 1, 2, 3. Observe, isso é muito importante. Observe que o 0 é o primeiro elemento a ser alimentado e que o 9 é o último elemento a ser alimentado. Então, lembre-se que o primeiro a entrar será o último a sair e o último a entrar será o primeiro a sair. Agora eu vou mostrar novamente como está o
vou mostrar como está alimentada a pilha. Olha só, a pilha agora ficou da forma como a regra pede. O primeiro a entrar é o último a sair, e o último a entrar é o primeiro a sair. Então houve a inversão. Eu comecei pelo 0, fui aumentando até o 9, e agora eu começo do 9 e vou até o 0. Né? Bom, agora nós vamos escolher a opção 3, que é a opção mostrar o próximo item. Essa opção a gente consegue, lembra do jogo que a gente falou do livro? Que a gente ia desempilhando livro a livro quando a gente queria pegar o último elemento? Agora, por exemplo, nós vamos querer pegar o número 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desempilhar todos os livros, no caso os números, que estão sobre o 0 para pegar ele. Vamos lá, número 9, número 8, número 7, número 6, número 5, número 4, número 3, número 2, número 1, número 0. Pronto, eu retirei todos os livros, ou seja, todos os números, e agora eu estou com 0, o número que eu queria. Se eu quisesse pegar esse número, ou o livro, no caso, ele estaria aqui para mim. Né? Agora, vou retirar também o 0, né? E vou mostrar como é que ficou agora a nossa pilha. Opção 1, mostrar como é que está a nossa pilha. Observe, a nossa pilha agora está vazia. Não há mais elementos. Então, foram retirados da pilha todos os livros, todos os elementos. Note agora que nós vamos usar a opção 4 para inserir números que estão vazios, elementos que estão vazios. Nós vamos inserir números nesses elementos para mostrar como que está sendo construída a pilha. Através da opção 4 a gente faz isso. Veja bem, eu vou inserir agora o número 0, vou inserir mais dois números. Vou inserir a opção 4 de novo, vou inserir mais um número 1, opção 4 de novo, vou inserir mais um número. Observe agora, pela opção 1, mostrar a pilha, como que a nossa pilha está sendo montada. Lembra que o 0 foi o primeiro a entrar. E ele já está aqui, ó, caminhando para ser o último a sair. Nesse caso, se eu fosse retirando, depois o 2 sairia como o primeiro, que foi o último que entrou. Ok? Então, a gente consegue, através desse programinha, a gente consegue visualizar muito bem como está sendo montada a pilha. Né? E, basicamente, isso sobre pilhas que a gente gostaria de mostrar, né, abordando toda a parte de jogo, dos livros e também da execução de algoritmos. Então, pessoal, nessa videoaula nós tratamos sobre pilhas. Vimos o conceito, fizemos algumas abordagens práticas e vimos também as aplicações da pilha. Também a gente viu um algoritmo, a implementação da pilha em um algoritmo. Nós agradecemos pela sua presença, pela sua companhia nessa videoaula e fique nesse canal. A nossa próxima videoaula é com nossos colegas Gustavo e Kevin, que vão estar tratando sobre filas na linguagem C++. Muito obrigado!